Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stank, dirigente do Templo de Umbanda 15 de novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O tema hoje é como encontrar um terreiro. A religião de Umbanda possui algumas características que lhe são próprias, são peculiares. Uma delas está relacionada à questão que os templos de Umbanda, em relação aos seus membros, não guarda uma relação de territorial, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o terreiro ao qual nós pertencemos, ou iremos pertencer, se encontra na localidade próxima, por exemplo, de onde eu trabalho. Isso é uma característica peculiar da Umbanda devido a outras características que lhe são peculiares. Veja, o membro de um terreiro, um umbandista, ele se torna um agente ativo na religião. Diferente de algumas outras filosofias religiosas, onde o adepto, o membro, ele é um agente passivo. Por exemplo, ele pode ir ao templo religioso, ele se senta, ali ele participa do culto, que é celebrado por uma pessoa, que dentre essa celebração está uma dissertação, um sermão, e os membros ficam numa condição passiva, atentos àquilo que está sendo dito, àquilo que está sendo transmitido. Termina-se o culto, vai-se embora para casa, terminou-se ali a relação. Na Umbanda isso não é característica. Na Umbanda o membro ele é um agente ativo. Ele vai ao terreiro, ele participa do culto, ele participa do ritual, ele participa das sessões, de forma ativa, ele é parte integrante, ele faz parte do ritual, isso quando não é ele próprio o objeto do ritual, por exemplo, em rituais de iniciações, em obrigações devocionais, onde ele é o objeto da atenção do sacerdote, do dirigente, para aquela ritualística própria. Isso faz com que nós, sendo entendido dessa forma, que somos agentes ativos na religião, faça ou deixe transparecer uma outra característica da Umbanda. Os terreiros, os templos, tendas, enfim, ela tem uma característica de uma agremiação familiar, onde há um pai, uma mãe, aos irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, todos membros daquela comunidade religiosa, portanto uma família. E nem sempre nós vamos encontrar o nosso lugar, a nossa família, num templo que seja próximo da nossa casa. Isso pode acontecer? Pode, mas nem sempre isso ocorre. E eu arrisco a dizer que na maioria das vezes isso não ocorre. Então, uma das coisas, procurar um terreiro que seja próximo da minha casa, já começa a criar um obstáculo de uma possível decepção futura. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes aquele terreiro que é próximo da minha casa, ele não atende às minhas necessidades em torno de tudo que eu compreendo como religião ou de tudo aquilo que eu vou procurar naquele ambiente religioso. Isso é natural. Os terreiros, todos os terreiros, quando se fala em sessão mediúnica ou gira de atendimento, por exemplo, tudo é muito parecido. Você pode visitar quantos terreiros for. O que você vai ver numa sessão mediúnica, numa gira de atendimento, que pode variar na sua ordem e na forma, mas em essência é a mesma coisa. Defumação, pontos de defumação, cantigas de abertura, cantiga de saudações à esquerda, à direita, cantiga de saudações às divindades,
pontos de chamada das linhas de trabalho, pontos de firmeza durante os trabalhos, pontos de firmeza, descarrego, pontos relacionados ao próprio ambiente do trabalho. Depois, pontos de subida, pode-se ter pontos e linhas auxiliares ou não, pontos de encerramento do trabalho e encerra-se a gira ou a sessão. É muito parecido, isso não vai variar. É o que eu disse, pode variar em forma, na ordem ou na forma, mas tudo isso é muito similar e muito semelhante. O que vai tornar um terreiro diferente do outro é a doutrina a qual aquele terreiro adotou ou a tradição a qual ele pertence. E são vários, por isso se denomina até as várias umbandas. E muitas vezes, e por que a umbanda é assim? Justamente porque ela é uma religião agregadora. Ela agrega os membros, dando de uma forma muito flexível uma formatação que atenda às necessidades daqueles membros que participam do terreiro. Por uma razão ou outra, aquele terreiro vai se formando daquela forma, né? Porque tem a doutrina adotada, uma tradição a qual ali é mantida e que vai agregando membros que se coadunam, ou seja, que combinam, que buscam aquilo, mesmo que seja de forma inconsciente essa busca, mas buscam aquilo e vão se encaixando. E isso nem sempre, aí nós temos que analisar, que nem sempre vai ser encontrado num terreiro que é próximo da minha casa. Porque a Umbanda, ela não é engessada, ela não tem uma forma única de se manifestar. A Umbanda, ela manifesta a fé de seus adeptos, é a manifestação de seus membros, através de ritualísticas, de ritos, mas que se amoldam àquele agrupamento. Portanto, dificilmente nós vamos ver, como eu disse, nas sessões mediúnicas, as giras de atendimento é tudo muito parecido, mas quando nós vamos analisar a doutrina que aquela casa adota, ou a tradição a que ela pertence, a forma ritualística que se dá às coisas de forma iniciática, as formas obrigacionais, a forma de relação com as divindades e com o sagrado, nós vamos perceber que elas possuem características que lhes são muito próprias, porque a Umbanda é uma religião descentralizada, né? São várias unidades que formam a tradição umbandista. Por isso aqui há uma divergência na sua forma ritualística, na sua forma doutrinária, e por isso que há também uma diversidade tão grande em questão de tradições, que eu futuramente vou fazer um vídeo falando a respeito da questão da tradição. Por conta disso, uma das razões que leva que nós façamos parte de um terreiro que não necessariamente é próximo da nossa casa, é muito comum, né? Por essas razões, por essas características que são peculiares da Umbanda. Então a melhor forma, quando se procura um terreiro, é que se visite o terreiro. Pode parecer uma questão óbvia, mas não é. Eu mesmo às vezes recebo mensagens de pessoas perguntando como que faz para entrar no terreiro. Mensagens via eletrônica, né? Por redes sociais. Veja, um dos primeiros passos para que não recomendado para encontrar num terreiro é dessa forma, né? Procurando pela internet um terreiro para eu trabalhar, né? São coisas muito particulares, envolve questões muito particulares de atração e de reconhecimento de você naquele lugar. Então, o mais importante, por isso que eu falei, pode parecer óbvio, mas não é. O mais importante é que se visite o terreiro, mas não se visite o terreiro uma única vez. Visite o terreiro em algumas sessões, né? Porque isso você vai estar conhecendo a sua parte externa, é aquilo que o terreiro mostra para você. Então que você frequente o terreiro por algumas sessões para que você perceba se aquele ambiente, você se sente bem naquele ambiente, se aquele ambiente lhe agrada,
Se aquilo que é desenvolvido naquela casa, aquela forma que você está se apresentando para você, ela coaduna, ela combina com aquela sua necessidade. Obviamente, depois disso, conversar com os responsáveis da casa para ver, cada casa tem a sua forma de admissão de novos membros. A partir do momento que você é admitido como um novo membro, você vai começar a conhecer a outra face daquele terreiro, que é a sua face interna. Você vai começar a se inteirar de qual é a doutrina adotada pela casa, quais as tradições que aquela casa segue, e inúmeras outras coisas, questões de contribuição financeira, como se dá, como se não dá, essas questões. E aí, é claro que isso vai num caminhar de uma convivência diuturna em que você vai percebendo e ali você vai aprender coisas e se adaptar. Se você já é um médium que vem de outro terreiro, de outra doutrina, de outra tradição, você vai ter que passar por um processo de readaptação. Mas o importante é perceber que encontrar um terreiro é muito mais do que simplesmente encontrar um templo para que eu possa frequentar. Porque eu vou estar procurando um lugar onde eu passarei a ser um membro. Eu pertencerei àquela casa. Eu não frequentarei a casa. Frequentar é diferente de pertencer. Frequentar não tem um compromisso, não tem uma conotação de compromisso. A partir do momento que pertencer tem uma conotação de compromisso. E o compromisso que eu digo aqui é o compromisso de congregar, de agregar e se congregar. Claro que não existe terreiro perfeito. Isso é utopia. Porque todos os terreiros são feitos por pessoas. E nós, na nossa humanidade, somos imperfeitos. Mas, por mais que tenha essas imperfeições, o fato é que nós vamos nos adequar a elas, àquela forma, de uma forma harmoniosa. Tem que ser harmonioso. E terreiro não é pelo tamanho, não é pela fama, não é pela quantidade de membros. É por atração energética, por simbiose energética, por aptidões daquela casa, por questões particulares da casa que são muito importantes na hora da escolha de um lugar a qual eu vou pertencer. Sem falar que a escolha de um dirigente espiritual, de um iniciador espiritual, de um dirigente espiritual, também é de responsabilidade nossa. É isso. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude compartilhando, curtindo o canal Visão Umbandista. Até o nosso próximo vídeo. Axé, axé, axé.